Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor do Projeto de Vida, e hoje nós temos a continuação do assunto da aula passada, aliás, do nosso último encontro. Será com o mesmo professor convidado, o professor Evaldo Dantas. Professor Evaldo, venha, professor! Olá, estudantes! Aqui é o professor Evaldo Dantas, também do Projeto de Vida, e hoje vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre valores, moral, ética e liberdade de decisão, porque o Projeto de Vida é fundamental. Professor, a continuação hoje da nossa aula, é importante salientar que na última vez a gente apresentou ao nosso estudante música, debatemos questão de filmes, etc. E falamos também de questão de moral, da ética e a escola, é claro, não é isso? Exatamente. Nós temos hoje umas palavras-chave, por favor, na tela. Acompanha aí na tela. A compreender que a moral e a ética são sustentáculos que vão conduzir o homem em sociedade, especificamente na escola. Essa questão da moral, da ética, que nós debatemos na última vez, justamente nós falamos o quê? A questão moral, a questão temporal, nós observamos as normas que regem a sociedade. Inclusive, a gente citou o ECA, não foi, professor? Exatamente. Citamos o ECA, citamos a Constituição Federal de 1988. E a questão do trânsito, as leis de trânsito, Lei de trânsito o Código também. de Trânsito. Exatamente. Que, inclusive, seria interessante que o nosso professor e nosso estudante, em sala de aula, estudasse um pouco sobre esses textos normativos. O nome normativos, normas, leis. Então, hoje a gente vai dar continuidade a essa questão moral, ética, como a gente pode trabalhar isso em sala de aula, que é o grande ponto, porque estamos preparando vocês, estudantes, para o quê? Futuros cidadãos. Vamos ver aqui, professor, é contigo na tela. Pode ler, professor. Olha aí, gente, a palavra ética vem da conduta do próprio ser humano, do que se aprende em casa, ou seja, ser ético seria fazer o certo, mesmo que não haja ninguém para vangloriar-se e por motivo plausível e justo. A moral, por exemplo, é um conjunto de normas aceitas livre e conscientemente que regula o comportamento individual e social dos homens. É importante lembrar essa questão da ética, quando ele diz aqui, mesmo que não haja ninguém para vangloriar o outro, é o seguinte, a gente tem que ser ético em qualquer situação. Então, o que é ser ético? E quanto à moral que nós vimos ali, um conjunto de normas, como é que a gente pode trabalhar isso em sala de aula? Porque não é apenas, professor, a gente apresentar ao nosso estudante, a gente discutir sobre esse ponto, porque é projeto de vida, né? Inclusive, a gente discutiu isso no nosso último encontro, que não existe uma moral, são morais. Cada localidade, cada pessoa vai ter a sua moral, ou seja, cada indivíduo vai ter o seu costume, porém a conduta tem que ser, ou deveria ser, apenas uma, que é a própria ética. E o interessante também seria que o nosso estudante, ele pesquisasse, infelizmente, situações que passam nos noticiários de falta de ética. Isso, exatamente. Infelizmente, né? Falta de ética em todos os setores, né, professor? E, inclusive, professor, é importante salientar que quando a gente age com falta da ética e também com a questão da moral, existe a lei, viu? A sanção. Aquela brincadeira que nós tiramos, eu posso passar um sinal vermelho? Pois bem, não pode passar um sinal vermelho, né? Senão eu vou sofrer o quê? Uma multa, uma penalidade, né? Certo? Então aqui é importante isso. Olha aí na tela que nós temos sociedade e pluralidade. Professor Evaldo vai ler para nós, professor. Vamos lá. Viver em sociedade é uma necessidade essencial de todos os seres humanos. Nenhum ser humano consegue viver sozinho, completamente isolado, pois todos precisam de outros para satisfazer suas necessidades, sejam elas de natureza material, como a alimentação ou a necessidade de cuidados em caso de doença ou de acidente, ou então de natureza afetiva e espiritual. Mas, para obter todos os benefícios que a vida em sociedade proporciona, é preciso que as pessoas tenham consciência de seus direitos e também de seus deveres, professor. Eu achei interessante justamente direitos e deveres. Isso. Direitos e deveres. Então, se existe uma lei, existe uma norma, existem os meus direitos e também os meus deveres. Aí nós temos, como nós já falamos, temos o ECA,
o Código de Trânsito, temos do consumidor, o seu Código do Consumidor, nós temos a Constituição, de onde emanam todas as leis. Então é importante que o nosso estudante faça essa pesquisa e estude, né? É uma coisa interessante, né, professor? O cidadão só quer saber do seu direito, né? O dever parece que não gosta de saber muito dele, não, né? Mas que há direitos, né? Que há direitos e deveres. E eu acho interessante também, voltando aqui ao nosso slide, são essas duas palavras, pluralidade, que está no título, plural, Isso. certo? Viver em sociedade. Só existe humano porque nós vivemos em sociedade. É a própria evolução, né? Isso. O homem é um ser gregário. É preciso saber viver em sociedade, em harmonia, em paz, isso é um termo chamado de cultura de paz. Me lembrei da música de Roberto, né? É preciso saber viver, Isso. certo? Então é preciso saber viver, por isso que é projeto de vida, né? Isso. E vamos adiante. Professor, nós temos aqui, na última aula, nós mostramos cartoons, charges aos nossos professores e estudantes, como pode-se trabalhar. Nós temos mais uma ali, professor. Exatamente. Quer que eu leia para o senhor? Fica à vontade, professor. Vamos lá aqui. Nós temos aqui, descrevendo o que há, nós temos uma professora e uma estudante, e o estudante está com a maçã. Aí ele diz, aqui está a minha redação sobre ética, professora, e a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. Veja só, descrevendo, vou descrever, o senhor vai aqui para nós interpretarmos. Justamente nós temos, mais uma vez, por favor, nós temos a professora e o estudante. Veja que ela vai corrigir a redação e ele está com a maçã para dar à professora. Exatamente. Ele está sendo ético aí. Parece-me que existe uma inversão de valores ali, né? Ou existe um conflito do que se pensa e do que se faz, né, professor? É isso mesmo. E justamente a gente discutiu isso no nosso último encontro, onde tinha lá em tela aparecendo certo e errado. Errado. E lembrei também aí, quando ele chega ele dizendo, olha aqui a redação, olha a maçã, lembre-se de mim, é uma propina que ele está dando a ela, né? Exatamente. Onde está a ética? Quando se fala de ética, professor? Que isso é importante. Justamente nós pegamos essa charge para mostrar a você, estudante. Olha aí que a questão é na escola que a gente começa a debater esses pontos, certo? A ética, o respeito, certo? Tudo isso. E nós temos mais um que eu vou aqui mostrar para vocês, descrever a cena e vamos interpretá-la, certo? Nós temos os dois mesmos personagens. Vejam só que em um dado momento eles estão com ética e outro respeito. E no segundo momento eles estão jogando lixo em uma praia. Veja que há uma distorção aí, né? Exatamente. Aquilo que se diz é aquilo que não se faz, né? É o que parece aqui na nossa intenção dessa charge. Eu também me lembrei, professor, que o nosso estudante ele pode ler também as fábulas, La Fontaine, Esopo, fábulas, e também pode pensamentos. Pode trabalhar com textos de pensamentos, certo? De autores famosos, para analisar essa questão de respeito, de ética, porque, mais uma vez, por favor, certo? No texto, vejam só, os dois mesmos que estão reclamando ética e respeito são os mesmos que estão sujando a praia, poluindo, tá certo? Então, olha aí a questão da inversão de valores, certo? Aliás, a coerência que não se tem, né? Isso, a coerência que não se tem. Professor, é contigo? Olha aí na tela, professor. Aqui em tela a gente tem tanto a ética quanto a moral são responsáveis por construir os alicerces que vão nortear a conduta do homem, definindo seu caráter e virtudes, e ensinar como ele poderá se comportar em sociedade. Logo, a moral possui um caráter social, que envolve comportamento moral dos indivíduos e grupos sociais, cujos atos têm caráter coletivo, porém livre e consciente. Professor? Mas veja só, aqui no caso, as palavras que eu destaco aí, a questão sociedade, esse caráter social, se existe esse caráter social que ela vai regulamentar a vida em sociedade, também existem as sanções, né? Isso. Aquela brincadeira que nós falamos, eu posso passar o sinal vermelho, mas eu vou sofrer uma penalidade. Isso. Eu posso deixar de pagar o imposto de renda, mas eu vou sofrer uma penalidade. Eu diria até que o caráter é uma intersecção entre a moral e a ética, viu, professor? Então, É uma intersecção é isso mesmo, entre a moral e a entre ética. a moral e a ética. Certo? Então, é muito importante. E aqui nesse projeto de vida, sempre a gente debate esses pontos, porque é preparando o futuro cidadão. Exatamente. E lembrar que o cidadão é aquele que vota, é aquele que
pode, certo? Pensar nos rumos do seu país. Exatamente. Então é você, estudante. Veja só aí a responsabilidade futura, projeto de vida, não é isso? Exatamente. E o projeto de vida vai do cais ao sertão, Cais que ao é o sertão. quê, professor? Fundamental. Fundamental. E aqui nós temos os atos, professor. Vamos lá acompanhando. Mesmo os atos sendo individuais, de uma forma ou de outra, acaba afetando alguém. E por isso se torna objeto de reprovação ou aprovação, professor. Lembrando de um ato aí, por exemplo, infração, né? Se eu passar o sinal vermelho, eu posso atropelar alguém. Exatamente. Eu posso mutilar alguém, posso matar alguém. Isso. Certo? Eu serei alvo, eu serei, aliás, passível de quê? Sofrer uma sanção. Lembrando que tem muitos indivíduos, tem muitos habilitados, né, motoristas, que são acostumados a transgredir regras, né, a passar o sinal vermelho. Isso é uma questão de moral, porque moral é um costume. E lembrar sempre que na nossa sociedade nós temos vários exemplos de situações em que as pessoas transgridem. Isso. Até mesmo é aquela charge que nós trabalhamos aqui, no caso do estudante que leva a questão, a maçã à professora. Olha a questão da propina que ele está mostrando. Certo? A chantagem. Isso. Certo? Então aqui nós temos mais um. Olha aí. Ética e moral na sociedade. Vou descrever, professor, para o senhor comentar. Nós temos aqui a cena, uma sala de aula. Aí qual a importância da ética na sociedade de hoje? É uma pergunta. Aí a pergunta, nós temos aqui a situação. Há um estudante que está fazendo a prova e os demais estão colando ou filando a prova, quer dizer, não estudaram. Então aqui, qual a importância na sociedade hoje? Há uma importância? Com certeza, isso aí é um resumo até do nosso último encontro, né? Nosso último bate-papo aqui, que a gente falou sobre o que é certo, o que é errado, né? Hoje a gente está complementando nossa conversa, falando sobre os direitos e os deveres, e o que se diz é aquilo que não se faz, né? Que é exatamente o que está aqui, né? Que a gente está observando em tela, que o estudante e os professores aí acabaram de observar. Ou seja, é de fundamental importância a ética na sociedade, desde que o caráter esteja no processo de intersecção entre moral e ética. Esteja lá também. Exatamente. Tem que estar lá. Está entre a conduta e os costumes. E justamente nós observamos, mais uma vez, trazemos um texto, certo? É um texto misto, porque tem um elemento verbal e um não verbal, certo? E nesse texto nós temos o ambiente é uma escola, certo? E não é à toa que nós debatemos isso em uma escola. E vamos adiante. Professor, certo, errado. Eu vou ler aqui para o senhor, certo? Aí diz, desde o nascimento nos é ensinado o que é certo ou errado, como o senhor falou, pela moral, né? Isso. E a partir daí reproduzimos valores impostos pela sociedade, por aquela sociedade. Isso quer dizer que agimos conforme regras impostas, sendo recompensados quando seguimos as regras e castigados quando as infringimos. Mesmo assim, somos livres para agirmos dentro dos limites impostos pela ética e pela moral. Esta liberdade parte do princípio do respeito aos direitos alheios. Muito bem. O que eu posso dizer disso tudo aí? Vou lhe responder com uma pergunta. Diga, pode ser, pode sim. Para os nossos estudantes ficarem atentos e professores também. Professor, o que é ser livre? O que é ser livre? A pergunta que o professor acabou de fazer é uma pergunta retórica. O que é ser livre? Eu rebato para vocês o que é ser livre, eu não posso responder nesse momento o que é ser livre, porque será que a liberdade só quando eu estou tolhido, preso, ou então acorrentado? O que é? E será que existe a liberdade psicológica? Então, fica para vocês, estudantes, como o professor acabou de anunciar aqui, o que é ser livre. Lembrar que na última vez eu citei Cecília Meirelles, lembra? Quando ela diz liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que nós alimentamos. Ninguém a explica, certo? Mas também não há ninguém no mundo que não entenda o que é liberdade. Então, fica para vocês, estudantes, pesquisarem o que é liberdade, certo? Tanto na questão física quanto psíquica, e apresentar ao seu professor. Que tal? Vamos lá, instigando aqui ao nosso professor. Professor, uma reflexão. Vamos refletir. Vamos lá. Entretanto, na vida prática não existe o respeito ao homem em si. O que existe na consciência humana é o respeito a si mesmo.
a busca constante para si próprio. Não nos faltam exemplos em nossa vida cotidiana. Infelizmente, isso que o texto está dizendo aqui, infelizmente, em nossa vida cotidiana. Exatamente. Muitas vezes a gente tem mais respeito a nós mesmos do que aos outros. Professor, vamos mostrar agora justamente isso. Exemplos de Exatamente. ataques às minorias. Eu gostaria de lembrar que minoria aí não é no sentido quantitativo, não é quantitativo, e sim são aqueles que são desprovidos, certo? De certos privilégios básicos, se é que eu posso chamar de privilégios da bem. sociedade. Então aqui, o primeiro, por favor. A gente estava conversando, né, com relação à questão de liberdade, etc. Inclusive, nosso contato de hoje, né, nosso bate-papo aqui é uma continuação do nosso último encontro. E tocamos num assunto muito interessante, né, vendo aqui a palavra minoria, aí o estudante acompanhou em tela, junto com o professor também, a questão da liberdade, professor, e me fez refletir uma coisa interessante. A palavra liberdade, ser livre, realmente, ela é bastante amplificada na ideia que ela traz. E, por exemplo, acredito eu que o indivíduo, quando ele está com a consciência leve, né? Ele está com uma certa liberdade, né? Ele está livre, talvez, de ideias que o tragam a coisas psicologicamente que leve a uma depressão ou coisa desse tipo, né, professor? Então, liberdade é uma questão bastante interessante. Aqui em tela, a gente tem, por exemplo, classes menos favorecidas, né, professor? As minorias, que não é uma questão quantitativa, né, uma questão complexa, mas acontece juntamente, né, nesse processo aqui. Aqui nós temos, como o senhor falou, nós temos uma pessoa que é adepta de uma religião de matriz africana, que ela teve justamente o seu local de culto, certo? Foi destruído. Olhando mais uma vez, por favor. Aí nós temos uma mulher negra, certo? E adepta de uma religião de matriz africana. Vamos agora para o próximo, certo? Lembrando aqui, vamos ver aqui, aí nós temos o que é aqui que nós já estamos representando. O que é que nós temos? Um cadeirante, né? Um cadeirante, E veja aqui atrás a sombra de um agressor, né? Isso, tem uma sombra ali transgredindo normas, né, da sociedade. Da sociedade. Lembrar que isso acontece muito, né? O desrespeito. Sem dúvida, exatamente. Esse desrespeito. Nós temos aí os indígenas. Veja aí, outra minoria que tem suas terras tolhidas. Aliás, terras cortadas, abertas. Veja aí o Estado, muitas vezes, né? O Estado, quando falamos aí, no caso, a lei, ao invés de protegê-los, aí expulsa das terras. Então, é um trabalho que pode ser feito em sala de aula com nossos estudantes. Nós temos, infelizmente, isso acontece nas nossas escolas. Agressão, né? Exatamente. Ser diferente, né? Isso é uma questão de valores, né, professor? Essa questão aí que a gente está vendo aí, valores. E nós temos atributos envolvendo os valores, que a moral, a ética, a cultura de paz, a harmonia, viver bem com o próximo, né? E justamente, como o senhor falou aqui, a escola muitas vezes ocorre isso, viver em paz, né? E lembrar que a escola é lugar de pluralidade, não é isso? Exatamente, pluralidade. E aqui nós temos, professor, a ética, a questão da profissão, né? Contigo, professor. Várias são as profissões que possuem código de ética profissional, com o objetivo de formar uma consciência profissional sobre padrões de conduta. Um deles é a advocacia, que exige conduta compatível com os preceitos do Estatuto da OAB. O que é a OAB, professor? Ordem dos Advogados do Brasil. Muito bem. Além dos princípios da moral social e profissional. Isso aqui eu trouxe justamente para mostrar ao nosso estudante que vai, claro, ser um futuro profissional, porque vocês têm de idade de estar na escola. Grave bem isso. Quando vocês saírem da escola, entrarem na universidade, cada um vai assumir uma profissão. Existe a ética profissional. Citamos aí, no caso, a OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas existem várias outras, certo? E aqui eu trago para vocês, olha aí justamente, professor, vou ver que nós temos a ética, o quê? Caim. Exatamente. O que se diz não necessariamente é aquilo que se faz, né? Mais uma vez eu insisto. É justamente isso. Professor, a gente nesse debate todo aqui, já estamos chegando aqui ao nosso término,
nós temos aqui o nosso último slide. Lembrar que esse material está aqui no EducaPE, que vocês acessem, certo? Busquem, e em breve vai sair o nosso caderno metodológico Exatamente. do projeto de vida. Então aqui, vamos ver aqui, professor, é contigo? Vamos lá. Para que um profissional desenvolva com eficiência seu trabalho, se faz necessário que o mesmo faça uso de algumas virtudes básicas, como zelo, honestidade, virtude do sigilo e da competência, prudência, coragem, perseverança, compreensão, humildade, imparcialidade e otimismo. E por hoje, infelizmente, estamos chegando ao término. O professor Evaldo voltará aqui em outras gravações, outros momentos, tá certo? Não é isso, professor? Exatamente. É um prazer participar do Projeto de Vida. Por quê? Eu faço parte do Projeto de Vida, até mesmo porque o Projeto de Vida é o quê, professor? É fundamental. Fundamental.